Na noite de ontem, em um evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que vão representar o país no Mundial. João Pedro comunicará ao Chelsea que tem interesse em se transferir para o Barcelona. Atacante é o favorito para substituir Lewandowski, que deixará o clube espanhol ao final da temporada. Apesar do bom momento, João Pedro não foi convocado para a Copa do Mundo. São Paulo indica a Dorival Júnior que fará contratações e venderá jogadores na próxima janela. Em situação financeira delicada, a diretoria diz que buscará reforços por meio de trocas ou negociações sem custos. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. É só mandar mensagem de texto e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série C e também da Série B. Série C, ontem a finalização de mais uma rodada, jogando fora de casa, a Inter de Limeira conquistou um grande resultado, venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Ontem também, o Confiança bateu o Maranhão pelo placar de 2-1. Com a rodada encerrada, a classificação da Série C tem neste momento a liderança da competição do Paysandu depois de 7 rodadas com 14 pontos. O Brusque é o segundo também com 14. O Guarani, com a derrota sofrida para o Ituano, fecha a rodada na 6ª colocação, ou seja, dentro do G8. Os dois últimos, Itabaiana e Anápolis. O Anápolis que, aliás, na quinta-feira faz o primeiro jogo da decisão da Copa Centro-Oeste contra o Rio Branco Capixaba. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B, ontem jogando no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta foi goleada pelo Londrina pelo placar de 4-1. O jogo que encerrou esta 9ª rodada da competição. Com o resultado, a Macaca caiu para a 19ª colocação com 7 pontos. O Z4 é formado por Botafogo, 9, Londrina, 8, Ponte, 7 e o América é o lanterna com 3 pontos. São Bernardo lidera com 17 e o Náutico tem 16 pontos. Hoje é dia de Libertadores da América e também de Copa Sul-Americana, com a participação dos times brasileiros na 5ª rodada da competição. 5ª rodada, que é a penúltima antes do fim da fase de grupos. Destaque para o Fluminense, que às 7 da noite encara o Bolívar. Hoje também pelo grupo do Corinthians tem Santa Fé e Platense. No mesmo horário, esse jogo no Paraguai, seria na Bolívia, mas em função de todos os problemas políticos que o país passa, o jogo foi para o Paraguai, tem Always Red e Mirassol. Mirassol pode carimbar a classificação hoje. Quem joga hoje também, 9h30 da noite, é o Cruzeiro, que vai a La Bombonera pegar o Boca Júnior. Amanhã será a vez do Palmeiras, também do Flamengo, e na quinta-feira, quem entra em campo pela Libertadores é o Corinthians, o timão que já está classificado para as 8ª de final. Copa Sul-Americana, também destaque hoje para os times brasileiros. O São Paulo joga 9h30 da noite no Morumbi contra o Milionários. Jogo, portanto, do tricolor do Morumbi. Aliás, é só o São Paulo brasileiro que entra em campo. Amanhã tem o Vasco, tem também o Santos, o Botafogo, o Grêmio. O Bragantino vai até a Argentina pegar o River Plate. Na quinta-feira tem o Atlético Mineiro. Enfim, são os times brasileiros na disputa da Sul-Americana 2026. No ar! Campinas em ação. A Prefeitura já iniciou a Operação Inverno 2026. Até o dia 30 de setembro, as equipes vão ampliar o horário de atendimento nas ruas até a meia-noite, dando suporte à população vulnerável. O serviço de abordagem orienta e encaminha essas pessoas para o SAMIM, que conta com 120 vagas. Lá elas encontram segurança, banho quente, alimentação de qualidade e cama limpa. Em caso de recusa, as equipes continuam o acompanhamento e fazem a entrega de cobertores. Só no ano passado foram mais de 23 mil peças distribuídas. Viu alguém em situação de vulnerabilidade? Ligue 3253-4512 ou chame pelo WhatsApp 99984-6496. É proteção, é respeito. É da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bons tempos quando as grandes equipes vinham jogar em Campinas, preocupadas em não perder de muito. Hoje as duas equipes daqui, devido às péssimas administrações, não são mais respeitadas. Triste. É o Ted que escreve. Nas entrelinhas, que o torcedor tem que perceber que existe uma diretoria remando contra a realidade prioritária que se apresenta. O discurso de subir chega a ser patético por parte do emocionado vice-presidente. Então há conexões diferentes na ponte, a realidade pelos jogadores e a utopia pela direção. Renato Grácia. Vamos lá, seleção. Eu não vejo possibilidade de título com esses convocados e parabéns por acertar na convocação de Everton. Já a minha Ponte Preta caminha a passos largos para a Série D. Isso mesmo, Série D, principalmente das promessas não cumpridas na última entrevista e da humilhação do jogo de ontem. Marcel Grota. Vamos lá, vamos seguir aqui. A situação da Ponte é simples de explicar. O clube quebrou, logo vira o Rio Branco de Americana, a diretoria não larga o cargo porque quem assumir vai descobrir algo, então é o fim. Jogadores no seu direito de entregar jogo, o goleiro já confessou, a uniformizada então a solução é intervenção federal e parar as atividades. Alexandre. Muito triste mesmo. Bom dia, CH. Para mim está fácil explicar após a humilhação de ontem. Os times que bateram na Ponte possuem técnico. Paulo Jacumã, da Paraíba. Se os dirigentes da Ponte não acertarem logo os salários, logo vai começar a dar WO nos jogos. Esses jogadores não vão aguentar por muito tempo. É uma vergonha o que estão fazendo. Isso é uma vergonha para Campinas e para o futebol brasileiro. Rogério de Hortolândia. Sinal de alerta geral na Ponte. Caso não resolva esse negócio fora de campo, vai ser uma tragédia. Catelli. Sou bugrino, mas hoje estou aqui para falar da seleção brasileira. Um amontoado de jogadores velhos com esse time vai correr atrás de jogadores de 20 e 25 anos. Nossa, vai ser uma lástima. Senhor Ancelotti, italiano, fosse bom, teria treinado a Itália, que nem se classificou. Donizete, Jardim Conceição. Bom dia, meu amigo. Eu não iria comentar da Ponte, mas até o Eberlin e os treinadores estiveram por lá, passando para parabenizar a equipe de esportes da Band. Meu amigo, não é fácil achar assunto ou qualquer outra coisa positiva dos dois times de Campinas. Tem que ser bom, mas bom mesmo para ter conteúdo. Eu já teria chutado o balde. Esses dois times são vergonha de Campinas. Marcelo Pimentel. E por aí vai. A Ponte está copiando o Guarani 3-1 e a Ponte 4-1. Ridículo. Hermenegildo. Vamos seguindo. Edson Elias, bom dia. A má política destrói um país e também destrói os clubes de futebol. Um abraço, Edson. A situação da Ponte está crítica. Se ela entrar de biquíni na praia, nem maré sobe. Abimael Costa. Essa foi boa. Não tenho nada contra o Neymar, mas o que ele ganhou para o Brasil na seleção só ajudou a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Na minha opinião, a grande chance dele foi em 2014, mas ficou conhecido como Caicai. Nem os juízes o levaram mais a sério. Augusto de Campinas. Deixa eu ver o que mais. Que situação chegou o futebol brasileiro. Convocar jogadores que estão lutando contra o rebaixamento é mole? Essa é a nossa realidade. Tem muita gente também perguntando o que eu achei da convocação. Achei boa. Todo mundo sabe o meu posicionamento em relação ao Neymar. A minha grande decepção é com o técnico da seleção brasileira que se curvou ao apelo popular. Não é? Não sei se ele está levando por convicção, por pressão, porque agora vai ter uma outra pressão, né? É a titularidade do Neymar. Anotem aí o que eu estou falando. Se ele ainda estivesse fisicamente em ordem e tecnicamente jogando bem, eu não discuto. Vou torcer para que ele faça uma ótima campanha, que jogue muito bem, que seja titular e feliz, que ajude a seleção brasileira. Mas é algo que não tem sustentação técnica e física. Você contratar
ou convocar um jogador para uma Copa do Mundo na condição que ele está técnica e fisicamente, eu não consigo entender. E para mim o Carlo, a não ser que seja campeão do mundo, mas eu imaginei que o Carlo Ancelotti fosse maior do que todos esses jogadores, inclusive o Neymar. Mas pelo jeito o Neymar é maior do que o Carlo Ancelotti. Tá bom? Boa sorte aos envolvidos. Você acha que o Guarani teve azar contra o Ituano ou foi só a questão das falhas que causou a derrota? Eu acho que as falhas, viu, Matheus Gaspar, foram determinantes para a derrota. Seu Tigrão, o da hora não joga nem na Série D. O lateral esquerdo tá perdido e o Potker não chuta em gol. Meio campo não marca e o Elvis tem que entrar. Carlos Jardim do Lago. A Alemanha ganha de lavada essa Copa. Pode escrever aí. Não acredito. É o Neymar e mais 10. Chora não, Carlos Henrique. Eu não tô chorando não, cara. Isso é problema da seleção brasileira. Vou repetir aqui, vou torcer por ele. Vamos ver se você continua com esse discurso até o final da Copa, tá bom, Fernando? Quero ter razão não, mas eu tenho ponto de vista muito claro e sustentado em cima de números, de atuações e de momento. E o Neymar não vive, mas nem de longe, um momento que o faça indiscutivelmente ser levado para a Copa do Mundo. Por exemplo, eu levaria um garoto, tirar o João Pedro da convocação, 15 gols na Premier League. Ah, mas é jogador comum. Verdade, mas essa é a nossa realidade. Aí você tem que ficar aguentando Danilo, Alexandro, Alisson, né? Fabinho, Paquetá. Meu Deus. Que Deus... Bom, Deus não tem tempo para isso, né? Que os deuses do futebol tomem conta da nossa seleção. 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. A Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem, recebeu a equipe do Londrina no estádio Moisés Lucarelli e mais uma vez foi derrotada de forma vexatória. Ponte Preta acabou sendo derrotada por 4-1 para a equipe do Tubarão. Com esse resultado, o próprio Londrina passou a Ponte Preta na tabela. Agora, a Macaca é vice-lanterna e tem apenas 7 pontos somados na competição. Na saída do gramado, eu pude conversar com o goleiro Diogo Silva e ele voltou a fazer críticas à diretoria ponte-pretana por conta dos salários atrasados. Você lembra que eu falei lá em Recife? O que mudou? Nada, né? Claro, temos a nossa parcela de contribuição para que a gente entenda o nosso momento. Estou falando nosso aqui, dentro de campo aqui, que é onde a gente pode controlar. A situação está difícil e eu estou pedindo, gente, vamos nos organizar, vamos fazer o simples. Não adianta agora, nossa luta agora, de momento, é fazer os 45 pontos. Mas aí nós estamos falando de acesso. A gente tem que ter a consciência, o momento agora, a situação do clube é da gente se organizar, se juntar todo mundo, fazer o simplesinho, que foi o que o Londrina fez. Suportou o momento nosso, foi muito bom ali no início, e depois conseguiram ser felizes na finalização. Só que aí a gente está fazendo ao contrário. A gente está indo, falando de acesso, falando de liderança. O nosso momento é esse aqui agora. O momento é de nos juntar, de nos unir, de fazer o simples e muito bem feito, para que assim a gente pode sair dessa situação. Nós jogamos num time que é muito grande, então é normal que a torcida vai protestar, a torcida não vai ver que nós estamos com salário atrasado, que nós estamos com dificuldade. Eles vão pensar só no resultado, que é normal. Então cabe nós ter jogadores, ter cabeça fria, consciência, resiliência, sabedoria, suportar o momento para que a gente, o mais breve possível, já possa sair dessa situação. Vale lembrar que em forma de protestos pelas promessas não cumpridas pela diretoria ponte-pretana, os jogadores decidiram não se concentrar de domingo para segunda, não dormiram no hotel conforme planejado pelo departamento de futebol, como eu disse, em forma de protestos pelos salários atrasados e também pelas promessas não cumpridas pela diretoria ponte-pretana. Nesta terça-feira, o elenco da Macaca está de folga. Os jogadores vão se reapresentar amanhã pela manhã no CT do Jardim Olina e, é claro, já dar início aí à preparação para a partida do próximo domingo contra o CRB, lá no estádio Rei Pelé, CH. Bom dia, 10 gols sofridos em 3 jogos, coisa de time rebaixado.
Clifford, concordo. Com essa média, não tem jeito de salvar. Você é o único contra a convocação do Neymar. Espero que você esteja certo. Não, eu não espero estar certo, não. Eu quero estar errado e o Neymar fazer uma grande Copa. Essa é a minha torcida. Então, eu divido muito aquilo que falo. Eu não misturo torcida com análise de futebol, porque essa é a minha profissão. Se eu deixar o meu coração falar, todo dia eu falo aqui uns 15 minutos do Paulista, que é meu time. E eu nem toco no assunto. Então você tem que ter muito discernimento para isso. É assim que eu penso. E eu não comento para ter razão. Eu não comento para ser o dono da verdade. Eu comento aquilo que eu estou assistindo e vendo. Com a maior simplicidade e honestidade possível para vocês que todo dia, não é? Nos dão o prazer da audiência, né? E eu tenho que conseguir o respeito de vocês. Bom, sobre o jogo de ontem, a apresentação da Ponte foi vergonhosa, né? Mas o primeiro tempo teve volume, mas não põe a bola para dentro do gol. Não põe a bola para dentro do gol. Então, assim, eu estou muito preocupado faz tempo. Desde a montagem desse time, a diretoria acreditou nos jogadores que aí estavam em uma fase, era o que era possível para contratar, para montar elenco. Só que tem uma coisa que eu tenho sentido que não tem jeito de controlar mais. Os jogadores, pelas declarações de ontem e pelo comportamento do time no segundo tempo, os jogadores perderam a confiança na parte diretiva da Ponte. E promete e não realiza e não resolve. Então eu tenho certeza que não está sendo pago, não é por falta de vontade, porque não consegue. Só que o posicionamento definitivo tem que ser colocado, a solução tem que acontecer. Senão o time vai ser rebaixado no primeiro turno. 10 gols em 3 jogos. Está caminhando para ser um novo Campeonato Paulista. Eu lamento muito falar isso, mas é isso que eu estou assistindo. Espero estar errado. Vamos ver. Infelizmente, esta gestão está aí em seu 4º ano, afundando o nome e dilapidando o patrimônio da nossa amada macaca. Não entendo como ninguém pode fazer nada. Destrói nossa ponte no dia a dia, é como se nada estivesse acontecendo. Um presidente e um vice que não cumprem um único prazo ou palavra dada. Só mentiras e acusações vazias. Onde estão os verdadeiros conselheiros pontepretanos? Ninguém merece esse caos que está implantado. Antônio do Jardim Boa Esperança faz um desabafo forte aqui. Vamos ver o que mais. Essa diretoria é melhor eles terem dignidade e pedir licença do campeonato. Seria menos vergonhoso. Tandy Negrão. E vamos em frente. E sobre o jogo, vitória absolutamente honesta, correta, justa do time do Londrina. Foi efetivo, mesmo com um jogador a menos, acabou vencendo o jogo por 4-1 na casa da Ponte. Lamentável. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, Guarani se reapresentou ontem, hoje trabalho já com bola com todos os jogadores, pensando no jogo do próximo sábado, contra a equipe do Barra. É levantar a cabeça, virar a chavinha, corrigir os erros, até porque o Guarani não tem tempo para se lamentar. Foi uma derrota de aprendizado diante da equipe do Ituano, que o Guarani falhou bastante, principalmente no sistema defensivo. E é claro, como disse o Hélio Cizenando durante a entrevista coletiva, a hora que chega na frente tem que matar, porque o Guarani colocou 2 bolas no travessão do Ituano e mais um gol que o Cachoeira perdeu cara a cara com o goleiro adversário. Ainda falando um pouquinho sobre esses erros que o Guarani teve e precisa corrigir, o Maurício Antônio, na saída do gramado, um dos jogadores mais experientes, falou comigo. A gente falhou muito, principalmente nas bolas paradas. Depois do segundo tempo a gente quis atropelar as coisas, o jogo foi muito partido.
mas a nossa defesa não, o grupo pecou na bola parada, a gente tomou 2 gols e que prejudicou muito o nosso jogo hoje. Foi um jogo muito atípico e serve de alerta pra gente ficar ligado na competição, que todo time é qualificado e a gente tem que dar a volta por cima no próximo jogo. Bom, o Hélio Cizenando tem problemas pro jogo deste sábado. Na lateral direita, o Ian tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, ele que hoje é o titular. O Inayan, que é considerado reserva imediato, também tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Muito provavelmente ele deve improvisar o Rafael na lateral direita. Tem o Rian, que nunca foi testado, mas é um jogador que está mais abaixo ainda dos 2 outros laterais. Na zaga, existe a dúvida, será que o Jonathan vai se recuperar do problema na panturrilha ou não? Se ele não se recuperar, tem o Rafael Donato para jogar ao lado do Maurício Antônio, tem o Edson, que nunca ficou nem no banco de reservas e foi contratado recentemente, e tem jogadores da base que são muito importantes e são bons zagueiros também, como por exemplo o Nicolas, que joga pelo lado esquerdo, o Matheus Póvoa, que joga pelo lado direito, estão integrados a esse elenco do Guarani. Bom, João Paulo volta de suspensão, ele que não atuou na última partida, e fica a expectativa também para saber se o William Farias terá condições de jogo ou não. Ele que torceu o joelho, já ficou de fora de 2 jogos, mas quem sabe possa estar à disposição, e o Hélio Cizenando considera o William Farias como titular da posição. Uma coisa é certa, o Guarani vai precisar buscar os pontos perdidos em casa, fora de casa, e quem sabe contra o Barra no sábado, 5 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, CH! Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Lemos Matozinho, para o Rafael Santini, para o Geraldo Chagas, também para o Jacir, também para o Benedito de Jesus. O que mais aqui? Rogério Barros, Zé Luiz. Campinas merecia times melhores. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo YouTube. Coloca um joinha pra gente lá. Se tiver, por favor, a disponibilidade, vai ajudar muito a gente. Dá um joinha para a Rádio Bandeirantes no YouTube. Beleza? E sobre o Guarani, a partida se resume num aspecto muito claro. Quando você, numa partida... É a partida equilibrada. Todas as partidas da Série C têm praticamente o mesmo nível. O Guarani não tem um super time. Não é? Você não pode em casa falhar do jeito que o Guarani falhou. Principalmente seu goleiro. Então, como diz o profeta, futebol é um jogo de erros. Quando você comete mais erros que o seu adversário, normalmente você perde o jogo. Foi o que aconteceu com o Guarani. 11h55 agora. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo a ficha técnica de Ponte Preta 1, 4 para o Londrina, jogo realizado ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli, nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para um público de 2.843 torcedores. O auxiliar técnico do Rodrigo Santana, o Remédio, mandou a campo Diogo Silva, Júlio, depois Luiz Felipe, David Braz, depois Jonathan Cafu, Márcio Silva e Diego Porfírio, André Lima, Danilo Barcelos e Tarek, depois Elvis, Tavares, William Potker, depois Rodriguinho e Davi Horta, depois Miguel. Já Londrina, que ontem teve a estreia do Rogério Micali com Maurício Kozlinski no gol. André, depois Cauê, Caio, Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro, depois o Everton. Lucas Marques, que foi expulso, André Luiz e Thales, depois João Vitor. Vitinho Mota, André Cardoso entrou no seu lugar, Bruno Santos e Iago Tales, depois Paulinho Mocelin. Os gols do jogo: Londrina abriu o placar a 27 minutos do primeiro tempo, ampliou no segundo tempo com Bruno Santos, André Cardoso e João Tavares. E o Miguel acabou descontando para a Macaca no finalzinho do jogo. Placar, portanto, de 4 para o Londrina, 1 para a Ponte Preta, jogo que teve a arbitragem do Tailan Azevedo Gomes
vitória do Londrina fora de casa no fechamento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir nesta terça-feira as inscrições para o curso gratuito de crochê, voltado tanto para iniciantes quanto para pessoas que já possuem experiência na técnica. As vagas são limitadas e as inscrições seguem até o preenchimento total das turmas. Para participar, os interessados devem apresentar o cartão de cidadão e comprovante de endereço no momento da inscrição. As aulas terão início no dia 26 de maio e serão realizadas das 13 às 16 horas na sede do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. O curso será ministrado pela professora Sueli Ribeiro Petrucci. Mais informações, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.